O que é imunidade espiritual? A imunidade espiritual pode nos proteger de doenças? A imunidade espiritual pode auxiliar nosso corpo físico? Fique até o final e conheça 5 passos para ter imunidade espiritual. Normalmente o nosso corpo funciona de forma equilibrada, automatizada, ou seja, não precisamos dizer para os nossos pulmões, por exemplo, para que eles respirem, para que eles soltem o oxigênio. Não precisamos dizer para o coração bombear o sangue, não precisamos dizer para as glândulas enviarem hormônios. Nosso corpo tem o seu próprio equilíbrio, mas algumas vezes esse sistema desequilibra. Por várias razões, por várias causas. Uma das causas são os micróbios, os fungos, bactérias, vírus. Esses micro-organismos estão por todo o mundo, por todos os lugares, tanto na terra, na água, no ar, em nosso corpo. Eles são essenciais à vida. Nós temos milhões de bactérias e vírus dentro de nós e que são muito importantes. Os micro-organismos probióticos são benéficos à nossa saúde. Por exemplo, eles estão muito presentes em nosso intestino. Graças a eles conseguimos fazer uma digestão saudável. Então tem os micro-organismos que são saudáveis ao nosso corpo, mas existem também aqueles que causam doenças, como gripe, herpes, infecções alimentares, diarreia e vários outros. Temos hoje o conhecimento de várias prevenções em termos de higiene para nos proteger desses micróbios, como lavar as mãos, limpar os banheiros, tomar banho e muitos outros que vamos aprendendo ao longo do tempo. Sabemos que eles entram de várias formas no nosso corpo, mas sabemos também hoje que podemos ficar imunes espiritualmente. Não apenas imune através de vacina, mas através de atitudes que a gente adquire em relação à vida. Mas como isso ocorre? Será algo místico? Não, não é algo místico. E vamos explicar agora. Em primeiro lugar, temos que compreender um pouco o que somos. Não podemos pensar que somos apenas o corpo físico. Não, nós temos o nosso espírito, nossa alma. E entre o espírito e a alma, nós temos nosso corpo espiritual, o perispírito, ou psicossoma, corpo psicossomático, que é um corpo sutil. Um corpo feito com matéria mais fluida e que possui a forma do nosso corpo físico. Ele é como um gerenciador, um organizador de todo o sistema do nosso corpo físico. Ele está interligado intimamente com o nosso corpo físico. É onde está circulando toda a energia, através dos centros vitais ou chakras. Se você quer saber mais sobre corpo espiritual ou perispírito, eu tenho um vídeo recente sobre isso. Vai aparecer o link aqui e também na descrição. Se o corpo físico é o reflexo do corpo espiritual, evidentemente as doenças começam no corpo espiritual. Hoje em dia a medicina já provou, através de várias experiências, que os sentimentos, o estresse, os excessos, eles provocam mudanças em nosso metabolismo, provocam mudanças em nosso corpo, que geram desequilíbrio e geram doenças. Isso também acontece em nosso corpo espiritual, mas de forma energética. Como que isso acontece? É o que nós vamos ver agora. Então vejam, muitas doenças iniciam com o desequilíbrio emocional e mental das pessoas, que reflete inicialmente no corpo espiritual, causando um desequilíbrio das energias, dos fluxos que acontecem no corpo espiritual e passando posteriormente para o corpo físico, ou a gente pode dizer ainda abrindo brechas para que micro-organismos como fungos, bactérias ou vírus possam atuar de forma maléfica
em nosso organismo. E são várias as causas que podem trazer esse desequilíbrio. Nós temos, por exemplo, os vícios em substâncias químicas, as drogas, o álcool, que a gente sabe muito bem como se produz no nosso corpo humano, as depressões que causam. E isso também acontece no nosso corpo espiritual. Podemos também dizer as causas de preocupações com dinheiro, com saúde de familiares, o estresse. Isso já está provado na medicina, como que isso muda os nossos hormônios e todo o equilíbrio do corpo físico. Mas isso sim desequilibra muito o nosso corpo espiritual. Assim como os vícios em pornografia, os vícios em hábitos cruéis, o rancor, o ódio, tudo isso vai mexer diretamente no nosso corpo espiritual. Como que isso acontece? Vamos ver. Esses maus hábitos, eles modificam as trocas vitais. E vamos explicar que não são somente maus hábitos, como a gente falou. Muitas vezes são sentimentos e emoções que nos preocupam, que nos fazem estressar o nosso sistema orgânico. Então não são somente vícios ou hábitos cruéis ou pornografia, existem também preocupações com saúde de familiares, com a sobrevivência, que vão interferindo em nosso organismo, em nosso corpo espiritual. Elas causam uma modificação nas trocas vitais da energia do corpo espiritual. Elas começam a modificar esse fluxo energético, trazendo desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele vai plasmar tanto no corpo espiritual inicialmente e depois no corpo físico rupturas. Então rupturas energéticas no corpo espiritual e no corpo físico. Essas rupturas elas vão deixar desguarnecido o nosso corpo. É como um quartel ficar desguarnecido de guardas, de soldados. Então, isso abre uma brecha para que micro-organismos, como vírus, bactérias e fungos, eles possam atacar nosso organismo. É algo, uma imagem de batalha. Então, todo esse sistema que era equilibrado começa a desequilibrar, plasmar rupturas energéticas que possibilitam o ataque de micro-organismos. O sistema sinergético das células, ou seja, de uma auxiliar as outras, de combater em conjunto, fica desarticulado por esse plasma, por essa ruptura energética que acontece. E isso acontece, por exemplo, quando estamos passando por um estresse emocional com familiares, por exemplo, com doença. É o nosso intestino que começa a ser atacado por bactérias que já podem estar circulando ali, mas pela fraqueza energética elas começam a fazer estragos. Assim também como vírus que estão circulando no ar e quando a gente baixa a nossa guarda energética, eles começam a atuar no nosso sistema nervoso. Ou como fungos que pela nossa desarticulação energética podem começar a atuar em nossa pele. Então vejam, quando baixamos a guarda energética, o nosso corpo começa a ficar fraco, começa a ficar aberto a essas invasões que muitas vezes estão circulando entre nós, até dentro do nosso corpo. Mas quando o nosso corpo está equilibrado, o nosso sistema celular está equilibrado, ele está combatendo isso e convivendo de uma maneira saudável. Quando começamos a ter um desequilíbrio emocional e mental, afeta o nosso corpo espiritual, o nosso fluxo energético, e isso pode desabilitar
certas defesas em nosso organismo. A partir daí, se já estamos com essa doença, a nossa disposição da mente pode trabalhar ou não para a cura desta doença. Claro que junto com a medicina. Então, energeticamente, a mente pode começar a formar um elo energético entre as células que ainda estão boas, né? Entre as células que estão com a sinergia em volta dessa doença, para começar a esmagar, a diminuir esse foco doentio. Mas qual é o caminho para uma imunização espiritual? Eu vou trazer aqui 5 situações para uma imunização espiritual. A primeira, uma renovação moral, ou seja, uma evolução em seus pensamentos, né? Tentando abafar, transformar aqueles pensamentos e aqueles hábitos que não são legais, que são cruéis, né? E que não fazem bem para a sua mente. Segundo, humildade, porque muitas vezes a gente acha que pode resolver tudo, a gente acha que é dono da situação, a gente acha que tem poderes iguais a Deus algumas vezes, e nós temos que ter humildade para aceitar as situações, temos que diminuir ou acabar com o nosso orgulho. Isso nos faz ter um equilíbrio emocional e também espiritual, assim como a paciência. Hoje em dia ninguém tem mais paciência, todo mundo está inquieto, ansioso, e não é assim. A paciência equilibra nosso corpo espiritual, equilibra nosso organismo como um todo. Paciência é muito importante. Quarto, uma disposição para o serviço, ou seja, a gente tem que ser proativo, a gente tem que estar sempre pensando como podemos auxiliar o outro, como podemos nos melhorar. Então essa disposição ao trabalho é muito importante. Mesmo que não estejamos bem, mesmo que estejamos estressados, ou estejamos com problemas financeiros, ou estejamos viciados ainda, nós temos que ter essa disposição. E, por último, o caminho do bem, ou seja, colocar todos os nossos pensamentos para o bem. E nós sabemos o que é o bem e o mal, nós temos Deus dentro da gente, nós sabemos em nossa consciência o que é o bem e o que é o mal, mas algumas vezes a gente escolhe o mal por preguiça ou por facilidades, ou por ganhos materiais que no final não nos levam a nada, nos levam a doenças. Então, vamos sempre escolher o caminho do bem. Quando a gente está nesse caminho do bem e fazendo essa imunização espiritual, conseguimos captar no fluido cósmico universal as bênçãos divinas, o amor divino que está em tudo. E é aí que a gente começa a ficar sempre saudável, sempre equilibrado, mantendo o nosso corpo, nossa mente, nosso corpo espiritual equilibrado, com um fluido energético estável. E para seguir no caminho do bem, nada melhor do que as mensagens do nosso guia espiritual, que é Jesus. Ele é considerado o maior médico das almas, porque ele traz diretamente para o nosso espírito o que é que devemos fazer, qual o caminho. Ele traz o mapa. Então, quando ele fala das bem-aventuranças, por exemplo, bem-aventurados os humildes, que a gente já falou, bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados que sofrem. Então, somos nós essas pessoas. E aí a gente tem o caminho por onde seguir. Então tente fazer essa imunização a partir de hoje. Comece nesse caminho do bem, servindo, trabalhando, tendo paciência, humildade, mas sempre se renovando moralmente.
Se você gostou do vídeo, deixe um like e principalmente compartilhe esse vídeo, pois assim levamos esse pensamento espiritual a mais pessoas. Até o próximo vídeo.